Eu acho que já é meio unânime a opinião de que as pessoas estão ficando cada vez mais egocêntricas e se doando cada vez menos pro próximo, pra beneficiar o próximo, pra servir o próximo. As relações estão cada vez mais superficiais, ninguém quer falar muito de si, porque nisso a pessoa vai ter que tirar um pouco dela pra servir o próximo, mas também não quer ouvir o problema do outro muito, porque isso vai significar que ela vai ter que ajudar ele. E aí se alguém some do contexto que você tá, você não quer ir atrás, porque preguiça de ir atrás, de me incomodar e talvez incomodar essa pessoa. Eu fico pensando na minha reputação. Se alguém precisa de ajuda na rua porque caiu, se acidentou ou alguma coisa, pouquíssimas pessoas se movem pra ajudar em comparação a, sei lá, 10, 20 anos atrás. Talvez eu soe como uma senhora idosa que diz que os tempos de hoje não prestam em comparação aos tempos passados, mas às vezes eu tenho a sensação de que os tempos de hoje não prestam em comparação com os tempos atrás, então talvez eu seja uma idosa. Eu queria que a gente batesse um papo aí sobre como estão as relações hoje em dia, como as pessoas estão hoje em dia com as outras, e sobre o tanto que a gente tem se tornado cada vez mais autocentrado, ao ponto de que quase ninguém se fala mais. Eu acho que é uma frase meio que todo mundo ouve, que é, não dá pra contar com ninguém hoje em dia. Não dá pra contar com ninguém, porque, você também confiou no fulano, hoje em dia você não conta com ninguém. Pelo amor de Deus, você foi besta, a culpa é sua. Tipo assim, a culpa é sua por você ser vulnerável com outra pessoa. Isso não é demais? E aí vem dessa cadeia do egoísmo, a gente acaba continuando essa cadeia, nos tornando egoístas também. Então, quando eu vejo que tem pessoas egoístas, eu também me moldo a elas para que eu não me machuque. É meio que uma resposta que a gente tem pra a gente não sair perdendo também, a gente não se ferir mais, porque muitas vezes nós já nos doamos tanto em situações diversas com várias pessoas e a gente vê o mesmo resultado acontecendo, que é a pessoa não dando valor, a pessoa não correspondendo, a pessoa não me servindo, então eu vou ser igual a elas. É como se fosse assim, esse inimigo é muito grande, eu vou me juntar a ele ao invés de lutar contra ele. E honestamente, muitas vezes eu já me vi sendo igual a todo mundo, porque eu só me deixei ir e me rendi à cadeia do egoísmo e por vezes eu fui egoísta mesmo tendo a certeza de que eu não estava sendo. Eu passei por um período da minha vida no ano passado, e ainda meio que estou passando, mas foi muito pior ano passado, que eu tive questões de ansiedade que me deixaram presa em casa. Eu tinha sintomas de tontura, como se eu fosse morrer e afins. Então, eu cheguei num ponto que eu não ia na minha igreja, eu não ia em mercado, eu não ia em shopping, eu não ia em lugar nenhum. Eu me vi perdendo tudo que antes eu tinha. Todas as amizades que eu podia ver sempre, não tinha mais e só fiquei eu comigo mesma. E nesses momentos em que você se retira de um contexto em que você sempre esteve, não tem como não esperar que pessoas que você ama venham atrás de você pra ver se tá tudo bem, pra conversar com você, pra querer te ajudar, enfim. E é claro que eu tive expectativa, primeiro porque eu sou cheia de expectativas sobre as pessoas, e isso é um problema que eu tenho que continuar lidando, mas porque nós somos seres sociáveis. Essa ideia aí de que, eu nasci sozinha e eu vou morrer sozinha, porque, sei lá, a gente acha que só porque a gente nasceu único dentro da barriga de alguém, a gente vai morrer sozinho. Tudo bem que tem gente que tem irmão gêmeo, mas vamos esquecer essa parte. Não tem nada a ver. Nós somos criaturas totalmente sociáveis. A gente tem momentos em que a gente quer a solitude e tudo bem, e a gente vai atrás dessa solitude, mas muitas vezes a gente quer ver gente. E quando a gente tenta se convencer de que a gente não quer ver outras pessoas e a gente se força a ficar sozinho, a gente vai vendo quão degradante vai se tornando a nossa saúde mental e, consequentemente, nossa saúde física junto. Existem muitas pesquisas comprovando que pessoas que são casadas tendem a viver até 10 anos a mais do que pessoas que vivem a vida solteiras. A solidão dói e a gente tem que respirar fundo e aceitar isso, porque é um fato. A gente quer pessoas, a gente quer sair com pessoas, tem gente que quer mais, tem gente que quer menos, mas ninguém nunca quer ver ninguém. Então nisso existem as situações em que um ferro vai afiar o outro ferro, assim como fala na Bíblia que assim como um ferro afia o outro ferro, assim a gente se corrige uns aos outros, assim a gente serve pra moldar uns aos outros. Por isso que às vezes dói quando uma pessoa afia a outra, quando a gente tem conflitos e a gente sai um pouco machucado, mas a gente vê que moldou um pouco o nosso caráter, moldou um pouco o caráter do outro. É porque dói, não é confortável. A gente pode escolher ou ficar confortável e ser infeliz pelo resto da nossa vida, ou
ficar desconfortável, mas fazer a coisa certa que a longo prazo vai nos trazer mais contentamento com as coisas. Eu ficar desconfortável com me envolver com pessoas, me magoar com elas porque elas são falhas e eu também sou falha e vou magoá-las e tudo mais. Os frutos que vão vir disso são frutos bons, de que pelo menos eu vou ter amizades que vão ficar até o fim, eu vou ter amizades mais fortes por conta dos conflitos que vão vir, a gente vai fortificar a nossa relação. Por conta de eu ter saído da minha zona de conforto também, eu encontrei o meu marido e a gente decidiu se casar e decidi continuar juntos todos os dias, mesmo com muitas dificuldades e muitas vezes vindo na nossa cabeça as dúvidas de: será que eu fiz a decisão certa? Eu acho que eu não devia ter me envolvido nisso. Quer saber? Eu não mereço ficar aguentando isso. Eu não vou aguentar esse jeito dele. Sinto muito, quero dar o fora. Ou ele pensando: eu não vou aguentar essas coisas dela. Se ela tem esses traumas dela, problema dela. Eu não tenho que segurar uma bagagem que nunca foi minha. Mas a verdade é que, para que você tenha relação com uma próxima pessoa, você tem que segurar muitas vezes uma bagagem que você não pediu, que você não foi atrás, e cujas consequências você vai acabar pagando, mesmo você não tendo sido responsável. Porque isso é servir uns aos outros. Mesmo a gente com a nossa baita baixa autoestima e tudo mais, a gente às vezes ainda se acha um pouco melhor do que o outro. Quando a gente pensa: eu não mereço isso, eu não quero esse tipo de coisa, não vale a pena, essa pessoa tem um caráter muito difícil. Pra que eu vou ficar ajudando ela? Ela não merece. A gente já se coloca como Deus da situação, como o rei da justiça dessa situação. E eu consigo ditar se alguém merece amor ou não. Mas e eu? Será que eu mereço amor também? A gente é programado pra não prestar atenção nos nossos erros, ou diminuí-los um pouco. E olha que eu me culpo muito. Falo isso como uma pessoa que se culpa, se cobra 1000 vezes ao dia. Mas ainda assim, eu já magoei pessoas que eu nem lembro que eu magoei. Mas essa pessoa lembra de mim todos os dias da vida dela, provavelmente. Eu espero que não, mas talvez isso está acontecendo. E ela pensa: cara, a Rebeca é uma egoísta. A Rebeca é uma cretina que não foi assim assado comigo quando ela deveria ter sido. Enquanto eu tô ocupada pensando no quê? No que fizeram de errado comigo. A gente sempre vai olhar as faltas com a gente. Então nosso excesso de justiça própria faz com que a gente se torne cada vez mais egocêntrico e egoísta. É muito óbvio, talvez para todos nós, que o mundo em si tem piorado em muitas questões, em valores, em a violência das pessoas umas com as outras, as crises mundiais e tudo mais. Eu enxergo isso como o fim dos tempos. Eu vejo o quanto Cristo está cada vez mais próximo e o quanto literalmente fala na Bíblia que o amor de muitos se esfriará, que pai vai ficar contra filho, filho contra mãe, irmão contra irmão. E é isso que a gente tem visto. As pessoas têm se tornado cada vez mais egoístas e a gente tem alimentado mais essa cadeia de egoísmo. Porque no mundo onde todo mundo é frio, superficial, só aqui, se você se doa mais, se você conversa mais, se você fala mais, você é visto como muito. Você é muito, você é muito intenso, você é muito exagerado e as pessoas querem te evitar porque elas pensam: essa pessoa é carente, tipo assim. Então, além de você tentar quebrar uma cadeia que é desconfortável pra você, você ainda é mal visto porque você está fazendo o que no fundo era o ideal. Era a gente servir uns aos outros, ser vulnerável uns com os outros, se doar uns para os outros. E aí? E eu nos últimos tempos tenho tentado muito me mudar, porque eu não sentia que eu era tão aceita se eu puxasse mais assunto com a pessoa no WhatsApp, se eu falasse mais sobre coisas da vida ao invés de ficar em assuntos superficiais. Porque eu percebo o quanto algumas pessoas começam a rejeitar isso. Primeiro porque isso pode despertar um gatilho nelas de abandono, rejeição que elas já tiveram no passado e hoje elas tentam ser frias para que elas não se machuquem de novo. É aquela frase lá do: antes eu sofria, hoje sou fria. Mas eu vejo o quanto algumas pequenas atitudes minhas de tentar servir ao próximo, muita gente lembra pelo resto da vida delas. Muita gente não lembra, e inclusive eu te diria que é a maioria. Pessoas assim que eu sei as coisas que eu fiz por essa pessoa e ela não faz ideia do quanto eu me desgastei pra fazer isso por ela e ela não tá nem aí. Muitas vezes deixou minha amizade pra lá. Mas outras que eu fiz aquelas pequenas coisas pela pessoa, servi ela e às vezes pra mim eu nem estava servindo ela e ela lembra pelo resto da vida dela. Eu lembro uma vez quando eu tava fazendo uma classe de escola dominical com um dos presbíteros da minha igreja. E aí eu tava lá, eu interagia na classe e tal. Eu era um pouco tímida, mas eu tentava ali dar o meu melhor pra interagir, enfim. E aí no fim da classe, quando eu tava indo embora, fui dar tchau pro presbítero, que era o professor da classe. E ele virou pra mim e falou: você sabe que você é uma bênção, né? E aquilo me pegou tanto. Eu tenho certeza que esse homem não lembra que ele já me falou isso anos atrás.
Mas eu nunca vou esquecer disso. E vira e mexe eu lembro disso. Isso me marcou tanto, tanto, tanto. Ou uma outra vez que eu tava no ensaio de jovens da minha igreja, e aí eu era muito magrinha e eu não tinha comido quase. E eu tava começando a passar mal de fome. E aí uma amiga minha, Stephanie, vou falar o nome dela. E aí minha amiga Stephanie, ela simplesmente pediu coisas na padaria pra comer junto comigo. E ela pagou. E não quis que eu pagasse nada. Isso me marcou tanto. Eu fiquei tão constrangida, tão me sentindo não merecedora daquilo. E eu realmente não mereço. Ninguém merece. E é justamente porque ninguém merece que a gente exercita a mesma misericórdia que Cristo teve com a gente. Cristo tem uma misericórdia diária sobre a nossa vida. E a gente escolhe ser maldoso uns com os outros, sendo que os outros também são não merecedores de coisas boas. Eu também lembro quando uma moça da minha igreja tinha pedido pra mim pensar sobre uma proposta de eu ajudar no ministério da minha igreja, e eu não tava bem emocionalmente. E eu ia respondê-la, mas eu não sabia como respondê-la, porque eu sabia que eu ia ter que ser vulnerável perante ela, e isso ia me custar. Então eu tava meio que, não sei quando eu respondo tal. Aí ela me encontrou pós-culto, e ela falou: e aí, Rebeca, quando que você vai me responder? E aí, você aceita, não aceita? E aí eu, com muito medo, resolvi falar pra ela o que eu tava passando, que eu não tava bem e tal. Ela me deu um abraço extremamente apertado, e ela começou a orar por mim. E eu me emocionei na oração dela, e ela se emocionou junto, e a gente se abraçou, e ela se colocou à disposição. E meu Deus, como eu devia ter sido vulnerável antes com ela, sabe? Talvez ela não lembre disso também, mas ela mudou a minha vida. Entre outras 1 milhão de coisas que pessoas já fizeram por mim, e algumas que eu já fiz por outras pessoas, que talvez eu acho que a pessoa não lembra, ou nem eu lembro mais, mas a pessoa guarda isso dentro da cabeça dela. Teve um domingo em que eu fui subir lá no palco da minha igreja, porque a gente ia cantar no louvor de domingo, eu tava com pressa, mas aí na correria eu encontrei a esposa de um presbítero, eu fui lá, dei um abraço nela, muito apertado, muito amoroso, porque eu gosto muito dela. E eu, ai, tudo bem e tal, dei um abraço nela, só subi, normal. E aí ela comentou com a minha mãe, depois veio comentar comigo que ela se sentiu muito amada com aquele abraço. Tipo, você tem noção? Uma jovenzinha fútil abraçou aquela senhora e ela se sentiu feliz. Aquilo mudou o domingo dela. Você tá entendendo? É uma coisa que pra mim foi tão besta, mas mudou a vida da pessoa. E teve uma outra vez que, numa viagem com a família do Pedro, meu marido, uma das primas de 2º, 3º grau dele, ela não sabia muito bem como finalizar o cabelo cacheado dela, e como eu já sou cacheada há muitos anos, eu peguei um creme e eu fui meio que finalizar o cabelo dela. Eu falei, eu faço assim, normal. Pra mim não tava fazendo nada, entendeu? Eu tava só ali entre pessoas. E aí, anos depois, alguns domingos atrás, ela tava lá na minha igreja e ela veio falar pra mim: eu não esqueço nunca de quando você finalizou meu cabelo aquele dia, porque eu me senti cuidada. Só de falar isso eu tenho vontade de chorar, porque eu não fiz nada. Você tá entendendo o quanto tem coisas que não vão te custar quase nada, mas pra pessoa aquilo vai valer muito? Mas a gente escolhe se apegar às pessoas que não valorizam o que a gente faz, e que muitas vezes a gente se desgasta mais pra ajudar essas pessoas e elas reconhecem menos, e a gente pensa que, de que adianta então? Mas muitas vezes em que eu ajudei pessoas que não reconheceram, não me retribuíram nada, às vezes meses depois, anos depois, alguém que eu também nunca ajudei, nunca fiz nada, veio e me ajudou. Eu vejo pessoas às vezes na minha igreja e enfim, em outros contextos, que me amam de graça. Eu nunca fiz nada por aquela pessoa, nada. Até uma moça da minha igreja, Bianca, já fui na casa dela, tomei café, ela faz chamada de vídeo comigo, ainda mais no ano passado, quando eu mais precisava. Eu tinha tantas expectativas de outras pessoas virem me servir, falar comigo, enquanto isso, pessoas que eu não esperava me fizeram coisas tão lindas, uns gestos tão lindos que eu não mereço, eu não retribuí. Pessoas que até me mandaram presentes, me mandaram doce, me mandaram, sabe, gastaram dinheiro comigo. Não é nem coisas que não custam nada, é coisas que custam, que pediram que essa pessoa perdesse o tempo e dinheiro em mim, sabendo que eu estava inapta de ajudá-las de volta. Muitas das coisas que eu plantei lá atrás de ajudar os outros, eu colhi muito mais recebendo dessas pessoas, porque honestamente eu não merecia isso. Eu nunca dei assim um presente pra alguém dessa forma que eu me lembre. Então, a gente não vai quebrar a cadeia do egoísmo sendo egoísta de volta. E a gente espera tanto ter aquela amizade extraordinária, a gente espera tanto. Quando a gente olha na internet aquelas amizades lindas em que um se doa pelo outro, a gente fala, por isso que eu sou amarga, porque eu não tenho um amigo assim, assim, assado. Você está sendo esse amigo assim, assim, assado? Às vezes os seus, 5 amigos que você tem, também ficam se perguntando, queria ter amigos melhores. E às vezes se você se torna esse amigo
fora da curva, você está abençoando vidas. E honestamente, você deixa de fazer isso, e eu também deixo de ser essa pessoa extraordinária, porque eu tenho medo do que os outros vão achar. Eu tenho medo de parecer intensa demais, de ser legal demais, de levar a tapa na cara em troca. E honestamente eu vou levar em troca. Eu vou continuar tendo pessoas que vão falar mal de mim injustamente. Isso vai continuar acontecendo. Eu sendo egoísta, eu sendo legal, eu sendo mais ou menos, ou eu sendo incrível. As pessoas que vão falar mal de você, vão falar mal de você, não importa o que você faça. Você pode salvar o mundo, dar paz mundial, não adianta. As pessoas vão olhar e vão falar, ai, forçada. Então, por causa de pessoas que não merecem o meu foco, eu paro o projeto da minha vida, aquilo que vai fazer com que Deus me use mais para abençoar pessoas. E mesmo que eu faça coisas para essas pessoas que não reconhecem, não merecem, porque no fundo ninguém merece, mas que não vão me retribuir, eu serei retribuída lá na frente, porque Deus está vendo. Então não é, essa pessoa não viu o que eu fiz, é Deus viu, Deus vê até o meu pensamento. Então, como isso é aliviador, isso não é algo que me traz mais cobrança, isso é um alívio, porque eu vejo que eu servir o próximo, Deus vai sempre olhar a minha intenção acima do que aquilo que eu faço, porque por vezes eu falho muito. Então que alívio é saber que Deus tá vendo além do que aquilo que eu tô fazendo, sabe? E honestamente, até as pessoas que eu vejo na internet, que muitas vezes não são as que eu tenho no meu contexto, e às vezes pessoas que eu tenho no meu contexto, que eu vejo que me servem de graça, me constrangem a ser uma pessoa extraordinária também. Sabe, aquelas vezes em que você vê uma pessoa tão legal, tão bondosa, com um caráter tão de Cristo, e você fala, cara, eu não presto mesmo. Por que eu tô perdendo minha vida sendo egoísta? Olha essa pessoa servindo. Sabe quando a pessoa te constrange a ser alguém melhor? Se deixe ser constrangido. Se torne alguém melhor mesmo. Porque você também constrange os outros a serem melhores. Porque assim Deus tá te usando. Deus se agrada. A Bíblia fala que os homens olham a aparência, mas Deus olha o coração. Que alívio é saber que Deus tá olhando meu coração. Mesmo quando eu tento ajudar o outro não vê, ou não parece que eu fiz tanta coisa, Deus tá vendo. E mais, Ele vê a minha intenção de querer ter sido útil, de querer ter feito isso e aquilo. Então eu tenho tentado nutrir um pensamento que é, quando eu estou fazendo algo pelo próximo, não quero esperar nada do próximo, e sim de Cristo. Mas sabendo que eu não mereço nada de Cristo. Porque eu sou cheia de falhas, e qualquer bondade que Ele me faça já é graça. Já é de graça pra mim. Cristo, o próprio Cristo falou que quando você ajudar alguém na rua, uma viúva, uma pessoa necessitada, ou seja lá quem for, é a Cristo que você está ajudando. Quando você está servindo alguém, é a Cristo que você está servindo. E eu sei que Jesus falou isso já tendo em mente que a gente teria esse tipo de problema de fulano é um ingrato, as coisas que eu fiz ele não foi grato, não fez nada de volta. Porque Jesus sabe que a gente é cheio de expectativas. Mas Ele é o único que vai satisfazer além das nossas expectativas. Porque muitas vezes o que a gente espera não é o que é melhor pra nós. Ele faz só o que é melhor pra nós. Então a gente fica muito com esse pensamento de isso já é um caso perdido, não vou ser legal, não vou fazer isso e aquilo. Deixa outras pessoas, eu não tenho essa capacidade, eu não consigo, mas a gente consegue. Para as pessoas que são extraordinárias com os outros também custa muito pra elas. Como vai custar pra gente. Não é fácil pra elas. Não é fácil pra mim, não é fácil pra você. Mas a recompensa é muito grande pra não colocar em prática. Então, honestamente, eu entendo a sua expectativa com os outros e de querer coisas extraordinárias pra você. Porque eu também tenho. Porque o meu passado de bullying e de rejeição me faz pensar, eu não vou mais servir a ninguém. Eu não vou mais fazer nada pra ninguém. Porque olha tudo que eu sofri. Eu tenho todos os motivos do mundo pra não colocar em prática essas coisas. E eu sei que você também tem seus traumas, que são os motivos suficientes pra você não ser uma pessoa extraordinária. Mas se todo mundo for se apegar aos próprios motivos pra não ser alguém extraordinário, ninguém vai ser, como já está acontecendo. E assim a gente vai continuar essa cadeia, sem ser aquela pessoa que, quando alguém lembra de você, ela lembra com carinho, porque você serviu ela em algum momento. E às vezes você nem lembra mais, porque você acha que ninguém lembra das coisas que você faz pra elas. Então, vamos tentar praticar isso, e eu quero te convidar a fazer isso. E que você deixe aqui nos comentários também, vezes em que você serviu alguém e você viu essa pessoa te trazendo algo que você fez. E também deixa aqui nos comentários, vezes em que alguém te serviu e você se sentiu constrangido e muito alegre, de tipo, cara, eu não mereço isso. E essa pessoa ainda assim veio e fez isso por mim. Vamos fazer isso.